Taxa de variação média. Taxa de variação média é a forma utilizada para encontrar o quadro intervalo. Quando tentamos, por exemplo, calcular a variação média em uma determinada curva, podemos calcular a sua média através da escolha de dois pontos e traçar o coeficiente angular. Geometricamente falando, a taxa de variação média é uma variação de y dividindo a variação de x em um determinado intervalo, x1 e x2. Vamos utilizar como exemplo essa reta. Então temos os pontos P e Q. Para calcularmos a variação destes pontos, utilizamos a expressão ΔY sobre ΔX, que é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que é a mesma expressão do coeficiente angular. Podemos dizer, geometricamente falando, que a taxa de variação é o coeficiente angular de uma reta secante. Vamos então utilizar um exemplo calculando a taxa de variação média de um gráfico. Exemplo 1. Neste exemplo, teremos que calcular f no intervalo em que x está entre 0 e 9. Primeiro, achamos os valores de f de 0 e f de 9. Então, olhando no eixo x, em 0 temos que y é igual a menos 7 e em 9 temos que y é igual a 3. Após achar esses valores, então só é preciso substituir eles na fórmula, que é ΔY sobre ΔX. Após substituir, temos que, então fica 3 menos 7 sobre 9 menos 0. Portanto, temos que a variação dessa função é igual a 10 sobre 9. Vamos para outro exemplo. Exemplo 2. Vamos calcular a taxa de variação a partir de uma equação. Temos a equação g de x igual a x elevado a 3 menos 9x, no intervalo em que x está entre 1 e 6. Primeiro calculamos g de 1 e g de 6. Então, em g de 1 é igual a 1 elevado a 3, que dá 1, menos 9 vezes 1, que dá menos 8, o resultado. Em g de 6 é igual a 6 elevado a 3, que dá 216, menos 9 vezes 6, que dá 54. O resultado dá 162. Logo após, adicionamos os valores na expressão e temos a taxa de variação. Exemplo 3. Taxa de variação média a partir de uma tabela. Qual é a taxa de variação média de y de x no intervalo em que x está entre menos 5 e menos 2? A taxa de variação média é igual a ΔY sobre ΔX. Quando x igual a menos 5, então y de x é igual a 6. E quando x é igual a menos 2, y de x é igual a 0. Então aí a gente substitui na fórmula ΔY sobre ΔX, que é igual a 0 menos 6 sobre menos 2 menos 5, igual a menos 6 sobre 3. O resultado dá menos 2. Portanto, na média, sempre que x aumentou em 1, y diminuiu 2. Conceito preliminar de limite. Um limite nos diz o valor no qual uma função se aproxima conforme as entradas dessa função se aproximam cada vez mais de algum número. A ideia de um limite é a base de todo o cálculo. O limite é fundamental para calcular a tangente de uma curva ou velocidade. Usamos o limite também para estimar o tanto que uma função f varia. Algumas funções variam continuamente. Outras funções podem ter valores que saltam ou variam absurdamente. O limite fornece um caminho preciso para distinguir estes comportamentos. Então aqui temos um exemplo.
Dada a função f de x igual a 4x mais 1, determine a sua imagem à medida que o valor de x tende a 2. Então, limite de 4x mais 1 com x tendendo a 2, a gente só vai substituir, então, o x pelo 2. Então, fica 4 vezes 2 mais 1 é igual a 9. Vamos calcular o limite de x tendendo a 2 da equação x² menos 4 dividido por x menos 2. Com algumas propriedades do limite, a gente sabe que seria só substituir o x pelo 2. Porém, se a gente fazer isso, a gente chega numa indeterminação, porque vai dar zero tanto em cima quanto embaixo. Vou mostrar aqui para vocês uma das formas de calcular esse limite utilizando o Excel. E também irei mostrar como calcular os limites laterais, mostrando se realmente esse limite existe. Bom, a gente primeiramente tem que fazer uma tabela. Aqui a gente vai fazer uma tabela de x sendo valores menores que 2, certo? Então aqui a gente vai ter os valores de x e aqui a gente vai ter a equação, certo? Primeiro a gente tem que escrever essa equação. Então colocaremos um sinal de igual. Vamos abrir parênteses, porque a gente vai dividir tudo isso daqui, certo? E vamos utilizar o valor de x como essa cédula aqui, certo? Então, a gente clica na cédula e seleciona ela. E depois, só escrevemos a equação. Então, vai ser x elevado a 2 menos 4. Fechamos o parênteses. Dividido. Abrimos o parênteses por x, que vai ser essa cédula, menos 2. Fechamos o parênteses. Aqui nós já temos a equação. Então, a gente vai clicar nesse quadradinho e selecionar para que a gente consiga ver bastante soluções para realmente o limite adequado para essa equação aqui, certo? Sabemos que se a gente substituir o x nessa equação, a gente vai ter uma indeterminação. Vou mostrar isso para vocês. Se a gente colocar um 2 aqui, sendo o valor de x, teremos um erro aqui na equação, porque deu a indeterminação. Então, vamos utilizar a forma de números menores que 2, mas bem próximos que 2. Como, por exemplo, o 1. Vamos chegar um pouco mais perto. 1,9, por exemplo. 1,99. 1,999. 1,9999. E chegamos à conclusão que cada vez que a gente chega mais próximo de 2 por valores menores, o resultado se aproxima cada vez mais de 4. Então, a gente pode dizer que o limite dessa equação é igual a 4 por valores menores que 2. Vamos calcular, então, o limite lateral por números maiores que 2. Vamos anotar aqui, x tendo valores maiores que 2. Vou apenas selecionar a mesma equação que nós fizemos aqui e vou colar aqui. Bom, fazendo o mesmo método que a gente utilizou aqui do lado para descobrir valores menores de 2, a gente vai fazer desse lado aqui, só que utilizando valores maiores que 2. Vamos colocar um exemplo bem longe, um pouco mais distante de 2, como 3, certo? Vamos nos aproximar cada vez mais de 2, como por exemplo 2,1. Podemos nos aproximar cada vez mais dele, tipo 2,01 ou 2,001, 2,0001. Bom,
chegamos à conclusão também que cada vez que a gente se aproxima de dois valores maiores, o resultado da equação vai se aproximando cada vez mais de 4. Então temos que os limites laterais dessa equação é igual a 4 e que o limite existe, que também contendo como resultado 4.